Shalom Adonai, povo lindo, povo abençoado. Estou passando aqui no meu trajeto, quase que de cotidiano para mim ir para o meu trabalho. E é aqui que muitas das vezes, nessa trajetória minha, quando eu estou afastado dos movimentos, da circulação de pessoas em minha volta, que eu fico pensando em coisas, e tais coisas eu tenho apresentado para alguns e tem sido bênção do eterno Deus de Israel. É como agora eu estou disposto a entender e buscar entender uma coisa muito importante. Primeiro, há uma confusão quando fala acerca daquilo que Jesus é digno e daquilo que ele não é digno. E sendo que, se a gente for parar e analisar, com base na palavra, o Senhor Jesus ele é digno de todas as coisas. Eu não vou aqui pegar assim de forma detalhada, mas eu vou lhe apresentar um resumo que o Senhor Jesus, ele é digno de adoração. Aí o que eu estou pensando? Tem coisa realmente que é difícil, de muitos. É uma dificuldade para se entender. Mas ao mesmo tempo que há essa dificuldade, existe a facilidade de se entender. E quando você entende alguma coisa, você não se acha em guerra, em conflito com você mesmo, talvez até na faculdade dos pensamentos, Então há uma explicação de Deus de maneira simples e eficaz para a gente não ficar se dando a estar em sofrimento, Aí eu estou ouvindo aqui, eu estou pensando o seguinte: havia uma surpresa de Deus para com Enoque. Quem foi Enoque? Aquele que está lá em Gênesis, capítulo 5, versículo 24. E andou Enoque com o Senhor, e o Senhor tomou para si. Aí depois, vem Elias, que foi arrebatado, vivo, na carruagem de fogo. Beleza, não vou entrar aqui em detalhe, mas alguém ficou com uma certa porção dobrada do que havia sobre a vida de Elias, que era Eliseu. Porque houve um desafio e Eliseu foi merecedor da capa de Elias. Isso é para dar continuidade, isso é outra coisa. Mas o que eu quero dizer? Agora, a Bíblia revela o seguinte, que o Senhor Jesus, ou seja, o nome, esse nome fora dado. Quem deu esse nome? O Senhor Deus, Ou seja, ele será chamado maravilhoso, Ou seja, conselheiro, príncipe da paz, Deus forte, Pai de eternidade, e também Emanuel, Deus conosco. Aí vem aquela palavra: ninguém subiu ao céu, senão aquele que de lá desceu. Aí, olha como é que tem uma facilidade aqui. Alguém pode falar que tem uma surpresa para você, quando você é o dono da casa, quando você conhece a sua casa, porque o que a palavra revela é o seguinte: que ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus. O nome Jesus fora dado exatamente para que alguém fosse de fato, verdadeiramente, a pessoa mais ímpar de toda a história que agradaria o coração de Deus. E por certo, é por isso que ele é o Cordeiro de Deus e que fora ele o sacrifício que fala muito mais alto do que todos aqueles ritos cerimoniais onde havia holocausto, sacrifício, derramamento de sangue, de touros, de bode. E Hebreus vai dizer que o sacrifício de Jesus, ele de fato tem um benefício e trouxe um benefício que fala muito mais alto do que sangue de boi e sangue de bodes. Na verdade, o que Jesus ele fez não foi anualmente ou repetidas vezes. Ele fez um excelente e perfeito sacrifício de uma vez por toda. É por isso que não existe nenhum sacrifício que fala mais alto. É por isso que todo aquele ambiente ritualístico apontava para o sacrifício maior que a humanidade precisaria. Amém? O que eu estou querendo dizer? Então há uma confusão, há uma dificuldade de muitos entender algumas coisas. Então aí nós vamos pensar aqui, nós vamos ver uma operação do ministério de Jesus, que
algumas das vezes ele falava e ele agia, né, como alguém onisciente. Vamos passar por uma parte aqui. Nós vamos ver o Espírito Santo lá vamos falar assim, no Antigo Testamento, que tem um grande valor para nós na atualidade também, né? Que o Espírito Santo, ele vinha sobre 3 classes: rei, sacerdote, né, e profetas. E nós temos aprendido, né, e temos tido essa consideração em observação, que era como conta-gota, de forma esporádica. Agora, o Senhor Jesus, sobre ele estava toda a plenitude do céu. Estava só toda a plenitude da onisciência. Mas o nome que fora dado fora um nome que ele mostraria para a humanidade, para mim, para você, como que seria alguém, e como de fato foi alguém completamente em plenitude, voltado com o coração para Deus. O que eu quero dizer? O Senhor Jesus, ele veio para realizar aquilo que jamais alguém poderia realizar. Aquilo que jamais eu poderia fazer, ele fez por mim e ele fez por você. Então não tenha dúvida que ele é digno de louvor, digno de adoração. O Deus único, o Deus verdadeiro. Tem coisa que é difícil, né? O que eu quero dizer? Havia uma surpresa então para Enoque e havia uma surpresa para Elias. Porque embora Enoque e Elias foram arrebatados, eles eram de matéria aqui da terra. Agora Jesus não. Ninguém foi assunto ao céu, senão aquele que de lá desceu. O que eu quero dizer? Aleluias! Jesus Cristo é criação de Deus, é obra de Deus. E digna esta obra de aceitação, porque é a palavra que se fez carne. É Deus que caminhou, andou com o homem e sentiu algumas necessidades que o homem sente, só para que ele fosse, como sempre foi, a pessoa mais ideal para nos entender e para nos compreender. Então nós não devemos perder tempo, tá? Infelizmente tem muitas pessoas que acabam criando, né? Acaba plantando e fazendo a colheita de guerra para consigo mesmo em certas indagações. E a palavra do Senhor revela que nós não podemos perder tempo, nós temos que adorar. Eu vejo tantas pessoas com preocupação de apresentar algum filósofo, de apresentar, né, os pensamentos de algum filósofo, e aí acaba fazendo aquela bola de neve, acaba fazendo aquela salada. E na verdade o Senhor Jesus, assim como ele foi uma testemunha, ou na verdade, de todos os atos de Deus, ele mesmo sendo todos os atos de Deus para benefício da humanidade, ele foi um defensor. Não que Deus precisa de alguém que o defenda, ele que nos defende, ele que nos guarda, né? Só que Deus tem levantado homens e mulheres para ser resistência, né? Como ponto, apresentando a verdade que não oscila diante da mentira, a qual tem o seu pai, que é Satanás, o pai da mentira. Então o que eu quero dizer? Então nós vamos ver na Bíblia vários homens, como Filipe, o evangelista Filipe, apregoava a verdade, apresentava a verdade, apresentava a Jesus. E ele, abrindo a sua boca, apresentou a Jesus. E hoje eu vejo algumas pessoas na oportunidade de abrir a sua boca, de falar, apresentando e dando uma ênfase maior, né, no filósofo X, no filósofo Y, e acaba perdendo a oportunidade e não tem a preocupação de apresentar Jesus para as pessoas com uma certa íntegra. Isso é com uma certa íntegra, porque nós somos falhos, porque nós somos limitados. Eu não tenho assim, e eu não sou perfeito, né? A gente sempre tem vivido e aprendendo, mas diante de tudo que a gente possa aprender, a gente tem aí a orientação de Deus, e para que a gente mantenha essa preocupação, né? De alimentar do correto, do certo e do positivo de Deus que não oscila. Então é bom a gente prestar atenção em muitas coisas, né? Filipe, abrindo a sua boca, apresentou o eunuco a Jesus. E hoje em dia tem muitas pessoas, na sua oportunidade, defendendo ideia de filósofo, né? Eu sei, né, que existe uma guerra muito grande aí no termo do campo do entendimento, de quem está certo e quem está errado, com relação àqueles dois, tipo assim, Calvínio, né? E o arminianismo, um negócio assim, né? Mas Paulo, acho que ele vai dizer quem é Pedro,
né? Quem é Apolo, né? Ele vai dizer que Pedro e Apolo, ou até mesmo ele, são apresentadores da obra, das boas notícias de Deus. E ele vai chamar a atenção nossa que o mais importante de toda a história não é aquele que planta e nem aquele que rega, mas aquele que dá o crescimento, que é Deus. Então, na sua oportunidade, apresente o Senhor Jesus, apresente as boas novas e se preocupe em receber aquilo que é certo e correto de Deus, que Ele vai conceder ao seu coração, ainda que nós somos sujeitos, ainda que nós somos falhos, tá? A verdade de Deus que você apresentar, todos nós somos sujeitos. Mesmo que essa pessoa venha cair, a verdade de Deus, ela não cai por causa da queda dessa pessoa. A verdade de Deus, ela permanece intacta, porque Deus é a verdade. Assim como Deus é o amor. Assim como Deus é o amor, assim como Deus é amor. Tá bom? Então, Shalom Adonai, Lehi Traot, e que o Espírito Santo da verdade, né, venha ministrar no nosso coração dia após dia, tá? Tamo junto aí. Você ore, apresente a minha vida, minha casa e minha família ao Criador, e eu assim farei de igual modo, de igual semelhança para com você. Né? Em Cristo Jesus somos uma família, somos um só povo. Amém? E me parece que nós estamos rumando pelo mesmo lugar, para o mesmo lugar, né? Mas infelizmente tem muitas pessoas que acham que tem 10, 20 céu. Há um céu, assim como há somente um Deus. Amém? Eu estou falando a questão do mais alto, tá? Do verdadeiro Éden, tá? Aonde a presença de Deus não precisa da presença do sol, nem da lua, nem das estrelas, porque o próprio Deus é o sol que nós vamos estar e viver perante Ele. Amém? Então fique aí, fica ligado aí nos mistérios de Deus aí, e não se aparte aí da simplicidade de Cristo. A nossa vida com Cristo é um desafio. Se a gente não tomar cuidado, a gente acaba se apartando da simplicidade do Senhor Jesus. E aí a gente corre o risco de ver navios, né? Embora somos sujeitos, mas o Senhor Deus, Ele tem nos fortalecido, né? Então pega aí essa rápida reflexão aí, né? Com certo esclarecimento, tá? E é isso aí, que esses 12 minutos ou 13 minutos aí, tá bom? Então havia uma surpresa para Enoque e havia uma surpresa para Elias. Mas Jesus não. Ele sendo Deus, Ele conhecia o céu, tá? Ele conhecia o céu por dentro, porque Ele estava lá. Ele estava lá, mas por usurpação não, né, quis ser igual a Deus, mas antes se esvaziou da sua glória, tá bom? A questão é que Ele foi glorificado novamente, no que se diz respeito, que Ele não poderia permanecer aqui, mas que Ele devia voltar. Isso Ele disse em suas palavras, é necessário que eu vá. Mas para fechar esse vídeo, Ele disse: eu vou, mas eu não vos deixarei órfão. Enviarei o outro Consolador, que vos instruirá na justiça do Abba. Amém? Então que Deus, povo lindo, povo abençoado, abençoe a cada coração, em o nome de Yeshua HaMashiach. Shalom Adonai, Lehi Traot.